Boa noite, a paz do nosso Deus para você, ovelha querida e amada aqui do meu canal. Seja bem-vindo nesta segunda-feira. E hoje a oração é pelo crescimento financeiro, é para que a tua vida financeira seja uma bênção. E eu quero desejar a você uma ótima, excelente noite e que Deus possa abrir os céus e derramar sobre você e sua casa toda sorte de bênção, de prosperidade, saúde e, sobretudo, salvação. Seja bem-vindo à oração dessa noite, segunda-feira, e eu quero orar pela tua vida financeira. Se você tiver a carteira de trabalho, documentos, processos da justiça, coloca perto aí de você, porque no momento da oração, eu estarei colocando diante de Deus e apresentando em oração esta causa, esta dívida, esta carteira de trabalho, esse processo, e eu creio que Deus lhe dará vitória e prosperidade. Já deixa aqui embaixo sua curtida no vídeo, deixa o seu pedido financeiro pela tua vida financeira. E eu quero também te pedir, você que está novo aqui no meu canal, chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Igor e tenho este canal aqui e quero que você seja minha ovelha querida e amada. Se inscreva no canal, é gratuito. Eu quero unir junto com você, dar as mãos com você e te ajudar em oração. E eu creio que você vai sair dessa situação de derrota, humilhação, fracasso, doença, para uma vida de felicidade, de paz, de amor e, sobretudo, de salvação. Deixa sua curtida, se você é novo, se inscreva. É gratuito, abaixo tem uma palavra inscrever-se, clicar, se inscrever e ativar o sininho de todas as notificações. E hoje eu quero ler com vocês a palavra de Deus, e é importante você ouvir a palavra, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, você aqui no meu canal sempre vai ouvir a palavra de Deus, a revelação de Deus para o teu coração e para a tua vida. Então, hoje eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de João, o Evangelho, no capítulo 10, e o versículo é o 9. E eu quero dizer essas palavras, que são as palavras do Senhor Jesus. Eu vou ler e em seguida eu vou explicar e depois eu vou profetizar e determinar vitória na sua vida. O Senhor Jesus, ele diz assim: eu sou a porta. Então Jesus afirma que ele é a porta. Primeira coisa que você tem que entender: para que serve uma porta? Para que serve uma porta? A porta, ela serve para se dividir os ambientes. Uma porta, ela representa a divisão de um ambiente. E Jesus diz que ele é a porta. E ele diz assim, olha: e se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele fala pastagem porque ele fala aqui a respeito, no contexto geral dessa mensagem, que ele é o bom pastor, o pastor de ovelhas. E ele está falando de uma linguagem aqui de pastor de ovelhas. E ele diz que ele é a porta. Lembra que eu te disse que a porta serve para mudar, dividir os ambientes? E ele está dizendo, olha, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem, ou seja, pasto verdejante. Uma vida diferente daquela qual você está vivendo. A proposta de Deus, a proposta de Jesus é essa. É mudança de ambiente. É mudança de vida. É mudança de sorte.
Quando Deus te convida, quando Jesus te convida para você vir a Ele, Ele não te chama para melhorar a sua vida. Ele não te chama para amenizar os problemas. Ele não te chama para te dar um remédio paliativo para as dores, para o problema. Quando Jesus te chama para que você entre pela porta, que é Ele, por isso que Ele afirma, eu sou a porta, Ele está dizendo para você, olha, se você entrar, primeira coisa que vai acontecer, você vai ser salvo. A sua vida vai ser salva. A sua vida será transformada. E você vai entrar, vai sair e achará pastagem. Porque lembra, a porta é a divisão, é a separação de um ambiente para o outro. Qual é o ambiente que hoje você está? Por exemplo, existe ambiente em que a pessoa está e o ambiente é um ambiente pesado, é um ambiente de trevas, é um ambiente carregado de tristeza, de doenças, de morte, de miséria, de fracasso, de violência. Um ambiente, por exemplo, que não causa nela um bem-estar, pelo contrário, causa o mal-estar. É um ambiente que muitas das vezes é pesado a ponto da pessoa não se sentir bem, não ter paz, não ser feliz, não ser alegre, não ser completa. E quando a pessoa está num lugar que ela não está feliz, que ela não está se sentindo em casa, salva, então ela não está segura. Ela não está feliz, ela não está bem. E assim são todas as pessoas que ainda não entraram pela porta chamada Jesus Cristo. Então a primeira coisa que você tem que entender, Jesus está lhe chamando não para melhorar a sua vida. Jesus está chamando você para mudar a sua vida, mudar o ambiente, mudar a situação. Esse é o primeiro passo para você ser uma pessoa bem-sucedida na tua vida financeira. Você tem que entender que Jesus te chamou, você foi escolhido, escolhida por Deus, não para ficar na miséria, desempregado, endividado, passando necessidade. Jesus te chamou para mudar a sorte, mudar a situação. Inclusive até mesmo a tua maneira de enxergar e ver o mundo. Por exemplo, por que tem muitas pessoas que têm Jesus, têm Deus, mas ela não prospera? Porque na mente dela existe um pensamento que o pouco com Deus é muito. Você já viu essa frase? O pouco com Deus é muito. Só que quando uma pessoa ela tem esse pensamento, o pouco com Deus é muito, ela acaba se acomodando, se acostumando com pouco. Porque sempre quando algo dá errado, algo não dá certo, ou é muito pouco, então ela tem esse pensamento, ela aprendeu e está na mente dela, está enraizado, que o pouco com Deus é muito. Então ela acha que isso já é o suficiente. Então ela acaba se acomodando, se acostumando. E o diabo, por outro lado, ele está olhando para essa pessoa e está dizendo assim, é isso mesmo, exatamente isso que eu quero que você pense. Que viver doente, viver na miséria, viver no fracasso, desempregado, endividado, passando necessidade, portas fechadas, isso é a vontade de Deus. Isso não é a vontade de Deus. Tanto que ele diz, olha, eu sou a porta. Você quer mudar de vida? Eu sou a porta. E ele diz, olha, se alguém entrar por mim, será salvo. Então como que Jesus te chama para você servir a ele e você continuar no mesmo ambiente que você vivia quando você não tinha um Senhor? Não. O Senhor te chama para mudança de vida. E ele diz, entrará, sairá e achará pastagem. Vida abençoada. E só para mais um versículo aqui para concluir a pregação. E ele diz assim, Jesus dizendo, o ladrão
vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão que Jesus está se referindo? Quem que você acha que é o ladrão? Imagina aí, quem é o ladrão? O ladrão vem somente para matar, roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? O próprio diabo. Ele está falando aqui numa linguagem, falando sobre o ladrão, mas o ladrão representa o diabo. Aqui ele vai representar o diabo. Ele vai representar os problemas. Então o que o ladrão ele faz? Ele vem somente para roubar, ou seja, roubar a paz, a prosperidade, a fartura, a saúde, a felicidade de uma pessoa, matar os sonhos da pessoa e destruir. Essa é a função, a missão do diabo. Esse é o propósito do diabo. Tirar a paz das pessoas, tirar a prosperidade, ver as pessoas passando necessidade, causar o caos na vida dos homens, das pessoas. Você entende isso, ovelha querida? E aí Jesus completa dizendo: eu vim para que tenham vida. Olha só. Eu vim para que tenham vida, e não só vida, ele diz, e a tenham em abundância. Ou seja, em abundância de quê? Não só apenas de salvação, mas de uma vida completa, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida com a bênção financeira, a bênção na saúde, a bênção no casamento, em todas as áreas, principalmente na salvação e principalmente saúde e a prosperidade. Ele quer que você tenha uma vida abundante, não uma vida de escassez, não uma vida de miséria, não uma vida de fracasso, mas é uma vida abençoada. Então isso você tem que ter dentro do teu coração, na tua mente, um pensamento de que Deus te chamou para você ser grande, para você prosperar, para mudar a tua história. Porque se fosse para continuar com a mesma vida, Ele não te chamaria, Ele não teria te escolhido. Você não estaria hoje aqui ouvindo essa palavra. Mas se você está ouvindo, é porque Deus, o Senhor Jesus, Ele quer mudar a tua história. Por isso, entre por essa porta, chamada Jesus Cristo. Entregue a Ele o teu caminho. E diga para Ele: Senhor, eu não aceito mais viver uma vida envergonhada de humilhação, miséria, fracasso. E você tem que determinar que a situação vai mudar. Que você vai procurar meios, formas, com a ajuda de Deus, de você se levantar, de você prosperar, de você ganhar dinheiro, de você crescer na tua vida financeira. E não tem idade para isso acontecer. Porque quando uma pessoa realmente ela quer vencer, não tem idade, não tem grau de escolaridade, não tem dificuldade para uma pessoa que ela quer vencer. Quando a pessoa quer vencer, ela se esforça, ela faz um esforço, ela luta, ela persevera. Ela faz por onde o milagre acontecer. É por isso que neste momento eu quero orar por você. E eu vou orar para que Deus venha abrir as portas e te abençoar. Eu vou orar para que Deus venha mudar o teu pensamento. Talvez você é uma pessoa que tem tudo para ser abençoada. Mas a forma que você vê, a forma que você pensa em relação a Deus, as coisas, as bênçãos de Deus, você tem impedido o agir de Deus na tua vida. Por exemplo, quando Jesus foi curar o Lázaro, Jesus pergunta: onde vocês colocaram ele? Ah, colocamos aqui. Ele estava numa gruta e tinham colocado uma pedra. Aí Jesus disse assim: tirai a pedra. Quando tiraram a pedra, Jesus então fez o milagre. Às vezes você tem que tirar a pedra que está bloqueando o milagre na sua vida. E que pedra é essa? É a dúvida, é o medo, é a incredulidade, é o achismo.
você achar que não pode, que não tem condições, que você não tem ajuda de ninguém, que você não é capaz. É você parar de pensar o seguinte, que você não tem ninguém e se você não tem ninguém que te ajude, você não vai se levantar. Pelo contrário, é aí que mostra que você tem que depender somente de Deus. Talvez você está dependendo do governo, dependendo de pessoas. E enquanto você depende de pessoas e do governo, a sua vida vai ficando para trás. Porque, desculpa falar, mas a verdade é que ninguém tem interesse que a sua vida mude. Essa é a verdade. Ninguém quer que a sua vida mude. O diabo não quer. O único interessado que quer ver a sua vida transformada e abençoada é o Senhor Jesus e você. Só que você também tem que entender que Deus não vai descer do céu. Jesus vai descer do céu para pegar na tua mão e fazer você trabalhar, você lutar, batalhar. Não. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que pedir sabedoria de Deus. Você tem que pedir ideias de Deus. Ah, mas não tem um emprego. Ah, não tem, ninguém dá uma oportunidade. Não importa. Se ninguém dá oportunidade, não tem emprego, cria a oportunidade. Às vezes, a gente tem que criar as oportunidades. Eu lembro que, só uma coisa aqui para a gente enfatizar e terminar aqui, fazermos a oração. Você lembra quando começou a pandemia, o início da pandemia? Muitas lojas fecharam, muitas pessoas perderam emprego, muitas coisas ruins aconteceram, verdade? Então, muitas pessoas foram mandadas embora, muitas empresas quebraram, muitas firmas quebraram, muita gente ficou desempregada, muita gente faleceu. E você sabia que em meio àquela crise, em meio à pandemia, tinha gente ganhando dinheiro. Por exemplo, eu lembro que um dia eu saí em direção à igreja, de casa em direção à igreja, e no meio do caminho tinha uma senhora no sinal na rua, e ela simplesmente estava vendendo máscaras. Aquelas máscaras. E aí eu conversando com ela, eu parei para comprar uma e conversando com ela, e ela contando que ela tinha ficado desempregada naquela situação, ela perdeu o emprego, foi mandada embora por conta da pandemia, e ela era uma costureira. E o que ela fez? Já que ela foi mandada embora, ela tinha filhos, ela não tinha mais como sustentar os seus filhos pelo fato de ter perdido o emprego. Então ela foi num determinado lugar, comprou um tecido e ela começou a confeccionar as máscaras de pano, rosto, e começou ela mesma a confeccionar. À noite ela confeccionava, costurava na máquina dela em casa, e durante o dia ela vendia. E ela ali começou a ganhar dinheiro, ela começou a prosperar e ter uma renda muito maior do que quando ela trabalhava de empregada. Quer dizer, para muitos foi um momento difícil, de dor, que perderam trabalho, emprego, empresas quebraram. Mas para aquela mulher foi ali um pontapé para ela iniciar o próprio negócio dela. E ela arrebentou. E ela, num pouquinho de tempo que eu fiquei conversando ali com ela, ela me disse, olha, agora eu tiro até mais do que quando eu trabalhava de funcionária, de empregado. Ou seja, às vezes uma crise, uma dificuldade, uma porta fechada significa que Deus vai abrir outra muito maior para você. Essa é a verdade. Então agora eu quero orar por você. Deus te deu a faca, o queijo. Essa é a verdade. Você está recebendo uma inspiração, uma direção de Deus para mudar a sua história financeira. Você tem Deus, você tem Jesus, Ele é contigo. E a partir de hoje, tudo que você fizer vai arrebentar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, eu faço essa oração agora por todas as minhas ovelhas amadas aqui do canal.
E hoje, segunda-feira, a campanha, o propósito é de oração para quem quer prosperar. Visita agora, meu Deus, todas as pessoas que me ouvem e participam desta oração. Prospera o caminho dela. Repreende a miséria. Repreende, meu Deus, as dívidas, o fracasso, o espírito de amarração, de derrota, de pessimismo. Meu Deus, toda obra maligna que foi feita para fechar, para amarrar os caminhos, sejam quebradas. Correntes do inferno sejam quebradas. Ó Deus, a partir de agora, vá ao encontro desta ovelha e toca nas mãos, na cabeça dela, nos olhos dela. Na cabeça dando sabedoria para ela. Nos olhos dando visão, abrindo a visão dela. Meu Deus, e nas mãos para abençoar o trabalho das mãos dela. Em nome de Jesus, a partir de hoje, haverá prosperidade nessa casa. Haverá, meu Deus, mudança nessa família, dentro deste lar. Que portas extraordinárias vão se abrir. Que o Senhor comece a dar inspiração, ideias, de como essa pessoa vai ganhar dinheiro, de como que ela vai prosperar. Eu profetizo e determino isso. E que a partir de agora, meu Deus, o impossível se torne possível. E o mais importante, dá disposição, ânimo, porque não adianta a pessoa saber o que tem que fazer e não faz. Então dá ânimo para ela executar a vontade do Senhor. É isso que eu determino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra o copo com água, a peça de roupa, a carteira de trabalho, os documentos, o processo na justiça. Julga esta causa, em nome de Jesus, que esse benefício que está preso venha sair. Em nome de Jesus está profetizado vitória. Todo aquele que crê, diga eu creio, recebo a prosperidade em nome de Jesus. Amém? Olha, te amo, um forte abraço, que Deus te abençoe. Eu creio que a prosperidade chegou na tua casa. E a partir de hoje você verá mudança extraordinária na sua vida. Compartilhe essa oração com todos os contatos e consiga mais uma pessoa para se inscrever no nosso canal. Forte abraço, te amo e até amanhã.